Existe um tipo de silêncio que não é paz. É o silêncio de quem sabe demais e não pode falar. É o silêncio de quem foi colocado num lugar santo e descobriu que o lugar não era tão santo assim. É o silêncio de uma mulher grávida correndo de madrugada por uma estrada de terra, carregando um segredo que podia destruir uma diocese inteira. Essa história aconteceu. Foi enterrada. E Lúcio Flávio foi o homem que a desenterrou. O Brasil dos anos 70 tinha dois mundos paralelos. Num deles, as igrejas estavam cheias, os bispos eram reverenciados como figuras quase divinas, e ninguém ousava questionar aquilo que vinha abençoado pelo altar. No outro mundo, por baixo desse verniz de fé e respeitabilidade, havia podres tão profundos que bastava um único homem com olhos abertos para enxergar tudo. Lúcio Flávio era esse homem. Não era detetive, não era padre, não era jornalista. Era uma figura que circulava pelas margens, que ouvia o que os outros fingiam não escutar, que via o que os outros fingiram não existir. E quando uma freira fugiu grávida de um convento numa noite fria de junho, o nome que chegou até ele não era o de nenhum homem comum, era o nome de Dom Evaristo Cunha, bispo da diocese, homem de batina branca, anel de ouro e sermões sobre castidade. Tudo começou com um boato. Boatos têm vida própria no interior do Brasil. Eles nascem em cozinhas, crescem em feiras, chegam adultos nas mesas de bar. A versão que circulava na cidade de Ribeiro das Palmas era simples e cruel, como costumam ser as verdades que o povo presencia, mas não pode confirmar. A irmã Aparecida tinha fugido do convento das Servas da Misericórdia. Estava grávida, ninguém sabia de quem. Ou melhor, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de dizer em voz alta, porque dizer em voz alta era enfrentar o bispo. E enfrentar o bispo em Ribeiro das Palmas era o mesmo que enfrentar a própria estrutura que mantinha a cidade de pé. A irmã Aparecida tinha entrado para o convento aos 18 anos. Vinha de uma família pobre do sertão, filha de um sapateiro e de uma lavadeira. Era uma moça de fé genuína, daquelas que acreditam com o corpo inteiro, que rezam com os olhos fechados e a voz trêmula. Ela não tinha entrado para o convento por falta de opção, como muitas. Tinha entrado porque queria, porque acreditava que servia a algo maior que ela mesma. A madre superiora do convento, irmã Benedita, a recebeu com afeto e a colocou sob sua orientação direta. Por 3 anos, a irmã Aparecida foi exemplar, pontual, silenciosa, dedicada. E então, Dom Evaristo começou a visitá-la. As visitas do bispo ao convento eram acontecimentos. A diocese inteira sabia quando Dom Evaristo estava em Ribeiro das Palmas. Os sinos tocavam diferente. As ruas ficavam mais varridas. As mulheres se arrumavam. Os homens se curvavam. Dom Evaristo Cunha era alto, bem-falante, dono de uma autoridade que não precisava de grito. Ele entrava num ambiente e o ambiente mudava. Tinha um sorriso que parecia gentil, mas que guardava, para quem soubesse ler, uma qualidade fria, calculada, quase cirúrgica. Era o tipo de homem que escolhe suas palavras como um cirurgião escolhe seus instrumentos. Nunca desperdiça, nunca erra o corte. Ele começou a solicitar que a irmã Aparecida fosse sua acompanhante espiritual nas visitas ao convento. Isso não era incomum. Bispos frequentemente elegiam freiras de confiança para acompanhá-los em reflexões, em leituras de textos sagrados, em momentos de oração privada. A Madre Superiora não questionou. Era o bispo. Quem questiona o bispo? As outras freiras olhavam de lado, trocavam meio olhar, abaixavam a cabeça e continuavam suas tarefas. O silêncio do convento tem paredes, mas as paredes ouvem. O que aconteceu entre Dom Evaristo e a irmã Aparecida naquelas sessões privadas nunca foi descrito em nenhum documento oficial.
Mas o resultado estava visível 4 meses depois, quando a irmã Aparecida acordou certa manhã com náuseas que não passavam, com um corpo que a denunciava sem pedir licença. Ela foi até a irmã Benedita em pânico. A Madre Superiora fechou a porta. Ficaram sozinhas por muito tempo. Quando a irmã Aparecida saiu daquele quarto, tinha os olhos vermelhos e as mãos tremendo. E a Madre Superiora tinha uma expressão que não era de compaixão, era de cálculo. Nos dias seguintes, o convento entrou num estado de silêncio diferente do habitual. Um silêncio administrado, controlado. A irmã Aparecida foi afastada de suas funções normais. Foi mantida em seus aposentos sob pretexto de uma enfermidade vaga. Médico nenhum foi chamado. Nenhuma carta saiu daquelas dependências. E então, numa noite de junho, a irmã Aparecida desapareceu. A porta dos fundos do convento foi encontrada aberta de manhã. Ela tinha ido a pé, sem dinheiro, sem nada além da roupa que vestia e do que carregava dentro do corpo. A versão oficial que a Madre Superiora comunicou às autoridades foi breve. A irmã Aparecida havia abandonado o convento voluntariamente em crise espiritual, e a diocese lamentava o ocorrido, rezando pela sua recuperação. Ponto. Nenhum escândalo, nenhuma investigação. O pároco local repetiu a versão. O delegado municipal, que era afilhado de batismo do bispo, arquivou o boletim de ocorrência sem diligências. A cidade foi orientada, de forma silenciosa e eficiente, a esquecer. Mas em Ribeiro das Palmas, havia uma mulher que não esquecia. Dona Eulália Ramos, mãe de uma das freiras do convento, tinha sido lavadeira do convento por 15 anos, antes de uma artrite nas mãos a forçar a parar. Ela conhecia aquelas paredes por dentro, conhecia cada freira pelo passo. Conhecia os rituais, os horários, os humores daquele lugar. E tinha amizade com a irmã Aparecida, que às vezes, nas horas de folga, conversava com ela pelo muro do quintal. Dona Eulália sabia o que a irmã Aparecida estava passando. E Dona Eulália tinha um sobrinho que morava em São Paulo, que conhecia um homem chamado Lúcio Flávio. A mensagem chegou até Lúcio Flávio por um intermediário, como quase tudo chegava até ele. Um bilhete dobrado dentro de um envelope sem remetente. Poucas linhas. Uma freira, um bispo, uma gravidez, uma fuga, uma cidade que fingia não saber. Lúcio Flávio leu o bilhete uma vez, dobrou de volta, colocou no bolso e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois acendeu um cigarro e começou a pensar. Havia algo nesse tipo de situação que Lúcio Flávio reconhecia imediatamente, não por experiência com casos religiosos especificamente, mas por algo mais fundamental. A anatomia do abuso de poder é sempre a mesma. Um homem em posição de autoridade, uma mulher em posição de vulnerabilidade, um sistema ao redor que tem mais interesse em proteger a instituição do que em proteger a pessoa. E uma cidade que aprendeu, ao longo de gerações, que questionar certos nomes é um erro do qual não se recupera facilmente. Ele já tinha visto essa estrutura em delegacias, em fazendas, em fábricas, em famílias ricas. Agora estava vendo numa diocese. O cenário era diferente. O mecanismo era idêntico. Lúcio Flávio não foi para Ribeiro das Palmas como investigador. Foi como um homem de passagem, visitando parentes fictícios, com uma história de fundo simples e plausível. Chegou de ônibus de mala pequena, sem chamar atenção. Hospedou-se numa pensão no centro, perto da praça principal, de onde podia ver a catedral e o casarão episcopal, sem precisar se mover. Observou por 2 dias antes de falar com alguém. Esse era o método. Observar antes de perguntar. Entender o ritmo de um lugar antes de mexer em qualquer parte dele. O que ele observou nesses 2 dias foi revelador. A cidade tinha uma hierarquia invisível, mas absolutamente real, na qual Dom Evaristo Cunha ocupava uma posição que nenhum prefeito, nenhum juiz, nenhum delegado sequer se aproximava de igualar.
O bispo não precisava pedir nada abertamente. Sua influência se manifestava na forma como as pessoas desviavam o olhar quando seu nome era citado, na forma como conversas mudavam de assunto quando alguém se aproximava da mesa, na forma como certos comerciantes faziam questão de mostrar que tinham contribuído para a última reforma da catedral. Era uma teia, discreta, espessa, antiga, mas toda teia tem pontas soltas. E Lúcio Flávio tinha paciência para encontrá-las. A primeira ponta solta chamava-se Sebastião, um homem de uns 50 e poucos anos que trabalhava como caseiro nas dependências da diocese havia mais de 2 décadas. Sebastião era invisível para todo mundo, o que o tornava extremamente valioso para Lúcio Flávio. Homens invisíveis veem tudo. Lúcio Flávio o encontrou numa tarde numa bodega próxima ao cemitério, onde Sebastião costumava tomar sua cachaça semanal com a pontualidade de quem trata o vício como sacramento. A conversa foi indireta no começo, como tem que ser quando se está pescando sem saber bem o que o rio tem. Lúcio Flávio comprou a rodada. Falou de futebol, reclamou do calor, perguntou sobre a história da cidade. Sebastião, que era do tipo que precisa ser ouvido antes de falar, se abriu gradualmente, como uma fruta que amadurece devagar e então, num único dia, está completamente pronta. Quando o nome da irmã Aparecida surgiu na conversa, numa menção casual, quase de passagem, Sebastião ficou quieto por um momento. Olhou para a mesa, olhou para o copo, e então disse em voz baixa, sem olhar para Lúcio Flávio: "Ela não foi embora por vontade própria. Ela foi embora porque, se não fosse, sumia de outro jeito." Lúcio Flávio não reagiu. Ficou quieto, como quem ouve uma observação sobre o tempo, e esperou. Sebastião continuou. Disse que tinha visto 3 semanas antes da fuga a Madre Superiora e Dom Evaristo conversando no jardim da diocese por mais de 1 hora. Que tinha visto Dom Evaristo entregar um envelope à Madre Superiora, que nos dias seguintes a irmã Aparecida tinha sido transferida para o quarto mais isolado do convento, aquele que ficava nos fundos, longe de qualquer janela que desse para a rua. Que ouviu dizer por uma das freiras que às vezes conversava com a esposa de Sebastião, que a irmã Aparecida estava sendo pressionada a assinar um documento. Que tipo de documento? Ninguém sabia ao certo, mas que ela não queria assinar. Lúcio Flávio pagou a conta, agradeceu a conversa e se foi. Naquela noite, deitado na cama da pensão com o teto de madeira acima da cabeça, ele organizou o que sabia. Tinha um bispo que abusou de uma freira. Tinha uma madre superiora que cobriu o abuso. Tinha um documento que a vítima foi pressionada a assinar. Provavelmente algum tipo de acordo de silêncio ou declaração falsa de que havia fugido por crise vocacional. Tinha uma cidade que sabia e fingia não saber. E tinha uma mulher grávida em algum lugar, sem nada, fugida de tudo que conhecia, carregando um filho de um homem que usava batina. A segunda ponta solta chamava-se Padre Adelmo. Era um pároco de uma paróquia pequena no distrito mais pobre da cidade. Um homem de uns 40 anos, com cara de quem já tinha visto coisa demais e perdido a ilusão de bastante. Padre Adelmo não tinha boa relação com Dom Evaristo, o que na cidade de Ribeiro das Palmas era uma distinção perigosa. Circulava o rumor de que Dom Evaristo queria transferi-lo para uma paróquia ainda mais remota, como punição por homilias que insinuavam, com linguagem bíblica, mas intenção bem clara, que o poder temporal da igreja precisava ser examinado com honestidade. Lúcio Flávio chegou até Padre Adelmo através de Dona Eulália, a lavadeira aposentada, cuja mensagem o tinha trazido até lá. Ela os apresentou numa tarde em que o padre foi visitar sua casa para uma bênção de rotina. A conversa foi direta desde o início, porque Padre Adelmo não era homem de circunlóquios quando o assunto era sério. Ele sabia quem era a irmã Aparecida. Tinha ouvido a confissão dela uma vez, meses antes da fuga.
mas o sigilo do confessionário não lhe permitia revelar o conteúdo. O que ele podia revelar era outra coisa, que Dom Evaristo tinha uma história, que a diocese de Ribeiro das Palmas não era a primeira, que antes de ser transferido para cá, Dom Evaristo tinha servido em outras 2 dioceses e que, em pelo menos uma delas, uma história muito semelhante tinha sido enterrada com a eficiência de quem já tem experiência em enterrar histórias. Lúcio Flávio perguntou se havia nomes. Padre Adelmo hesitou. Disse que havia ouvido o nome de uma família numa cidade chamada Soledade do Norte, a uns 200 quilômetros dali. Uma família que tinha uma filha que havia saído de um seminário feminino muitos anos atrás, sob circunstâncias obscuras. Uma família que havia recebido, meses depois, uma quantia de dinheiro considerável que ninguém sabia explicar de onde tinha vindo. Uma família que desde então nunca mais falou no assunto. Naquela mesma semana, Lúcio Flávio fez a viagem para Soledade do Norte. Não era um percurso fácil. Estrada de terra, ônibus que parava em cada curva, calor que pesava sobre tudo como uma mão. Mas Lúcio Flávio não era homem que media esforço quando tinha um fio nas mãos. Chegou à cidade, encontrou a família, cujo nome era Tavares, e foi recebido com a desconfiança típica de quem aprendeu que perguntas custam caro. O pai, um homem velho e curvado chamado Geraldo Tavares, o recebeu na varanda com expressão fechada e palavras contadas. Mas havia uma irmã da moça, uma mulher de uns 35 anos, chamada Rita, que tinha os olhos de quem esperava há muito tempo que alguém viesse fazer aquelas perguntas. Rita Tavares não precisou de muita conversa. Disse que sua irmã, Marilda, tinha entrado para o Instituto das Filhas da Providência aos 17 anos, que havia sido escolhida pessoalmente pelo então bispo Evaristo para uma função especial de apoio à liderança espiritual da diocese, que havia voltado para casa 2 anos depois, em silêncio, sem explicação, com olhos que não eram mais os mesmos, que havia perdido um bebê naquele período, um bebê cujo pai nunca foi identificado oficialmente, mas cujo nome o povo sussurrava em privado, que a família havia recebido uma visita de um representante da diocese meses depois, um homem educado com uma pasta de couro que deixou um envelope na mesa da sala sem dizer nada além do que dizer precisava. Que Marilda havia casado logo depois, mudado de cidade, e que nos últimos 10 anos mal tinha contato com a família. Como se aquele capítulo da vida dela fosse um osso partido que havia curado torto e encostar nele era demais. Lúcio Flávio voltou para Ribeiro das Palmas com 2 histórias no bolso, 2 mulheres, 2 silêncios comprados, um mesmo nome no centro de tudo. E agora havia algo mais do que indignação movendo seus passos. Havia uma certeza metódica de que esse tipo de estrutura só sobrevive enquanto as histórias ficam separadas, enquanto cada caso parece um caso individual, isolado, sem padrão. A força de Dom Evaristo não estava na sua autoridade religiosa. Estava no fato de que ninguém havia colocado os 2 casos na mesma mesa. Lúcio Flávio ia colocar. Ia fazer barulho. O problema era o como. Lúcio Flávio sabia que ir diretamente para a imprensa sem evidências documentais era oferecer à diocese a munição para uma campanha de difamação. Dom Evaristo tinha advogados, tinha contatos nos jornais, tinha amigos nos tribunais. Uma acusação sem papel era uma acusação que podia ser virada contra quem a fazia. Ele precisava do documento que a irmã Aparecida havia se recusado a assinar. Precisava de algo que mostrasse a intenção deliberada de acobertar, não apenas o ato em si. E precisava, acima de tudo, encontrar a irmã Aparecida,
Encontrá-la não foi simples. Ela havia fugido sem destino claro, sem dinheiro, numa noite fria, grávida de aproximadamente 4 meses. Lúcio Flávio começou pelas rotas possíveis a partir de Ribeiro das Palmas. As estradas que uma mulher a pé poderia ter tomado, os municípios mais próximos com alguma infraestrutura mínima de acolhimento, as casas de abrigo geridas por ordens religiosas independentes da diocese. Esse último detalhe era importante. Ela era freira. Mesmo fugida, mesmo em crise, seu instinto de busca seria por algum tipo de estrutura religiosa. Mas não qualquer estrutura, uma que não estivesse sob a influência de Dom Evaristo. A busca levou 3 semanas. Através de uma cadeia de contatos que Lúcio Flávio foi construindo metodicamente, de pároco em pároco, de comunidade em comunidade, chegou a notícia de que havia uma mulher jovem, de hábito religioso, que havia chegado à cidade de Caravelas do Rio, pedindo abrigo a uma casa de assistência gerida por freiras franciscanas. As franciscanas a tinham recebido sem fazer perguntas, como era o espírito da casa. Ela havia ficado. Estava bem fisicamente. Estava silenciosa. Lúcio Flávio chegou à casa das franciscanas numa tarde de chuva fina. Foi recebido pela superiora do lugar, uma mulher idosa de voz firme que o ouviu com atenção e, depois de um longo silêncio, disse que ia perguntar para a hóspede se ela queria receber visita. Ele esperou do lado de fora, debaixo de uma varanda, olhando a chuva cair sobre o jardim. 20 minutos depois, a superiora voltou e disse que sim. A irmã Aparecida o recebeu num quarto pequeno, sentada numa cadeira, com as mãos unidas no colo. A barriga já estava visível. Ela o olhou com os olhos de quem aprendeu, da forma mais brutal possível, a desconfiar de presença masculina. Lúcio Flávio percebeu isso imediatamente e ficou à distância. Não se sentou sem ser convidado. Não abriu conversa direta. Disse apenas com uma calma que não era encenada: eu não vim de parte de ninguém que você conhece. Vim porque ouvi sua história. E porque conheço pelo menos uma outra história igual. Ela ficou imóvel por um momento. E então, numa decisão que devia ter custado mais do que qualquer pessoa de fora poderia imaginar, ela disse: pode sentar. A conversa que se seguiu durou horas. A irmã Aparecida, cujo nome de batismo era Cláudia Lima, contou tudo. Contou como as visitas de Dom Evaristo haviam começado. Como a confiança havia sido construída gradualmente, com paciência, com presentes espirituais, com atenção. Como os encontros haviam escalado de forma imperceptível, cada passo um pouco além do anterior, até que ela não soube mais onde havia a linha, ou se havia linha, ou se a linha era apenas o que ela achava que existia porque queria acreditar que existia. E então contou a noite. Não em detalhes, apenas o suficiente. O suficiente era demais. Contou também sobre o documento. A Madre Superiora havia lhe apresentado um papel que ela deveria assinar, declarando que havia entrado em relacionamento voluntário com um homem fora do convento, identidade não revelada, e que a gravidez resultante era consequência de um ato de fraqueza vocacional pelo qual pedia perdão e se comprometia a guardar silêncio eterno sobre o nome do convento e da diocese em qualquer declaração futura. Em troca, a diocese se comprometia a custear suas despesas de saúde e a prover uma quantia mensal por 2 anos. Era um documento que transformava a vítima em culpada e o culpado em ausente. Ela não havia assinado. Tinha pedido uma noite para pensar. E naquela noite tinha fugido. Lúcio Flávio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou se ela ainda queria que o que havia acontecido fosse conhecido, que não era obrigação dela, que ele entendia se a resposta fosse não, que às vezes o silêncio é a única forma que uma pessoa tem de sobreviver, mas que se ela quisesse, ele sabia o que fazer. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo e então disse: tem outra mulher? Ele disse que sim,
possivelmente mais. Ela disse: então eu quero. O que Lúcio Flávio fez nos 40 dias seguintes foi uma operação de precisão. Não foi ao delegado local, que era inútil. Não foi ao jornal da cidade, que era controlado por anunciantes com laços eclesiásticos. Foi direto para onde a estrutura de Dom Evaristo não chegava. Um advogado de direitos civis em Salvador, que havia trabalhado em casos de abuso institucional e que tinha mais importante do que qualquer habilidade técnica: integridade incomparável e ausência total de dívidas com a diocese ou com qualquer estrutura ligada a ela. Lúcio Flávio chegou ao escritório desse advogado, um homem chamado Doutor Osmar Siqueira, com o relato da irmã Aparecida registrado em gravação, com o relato de Rita Tavares sobre o caso da irmã Marilda em Soledade do Norte, com o testemunho de Padre Adelmo sobre o padrão de comportamento de Dom Evaristo e com um detalhe que havia descoberto nas últimas semanas através de Sebastião, o caseiro invisível, que havia no arquivo da diocese uma pasta com documentos classificados relacionados a pelo menos 3 casos de gestão de escândalo interno nos últimos 12 anos. Sebastião não sabia o conteúdo da pasta, mas sabia onde ficava e sabia que a Madre Superiora a consultava regularmente. Dr. Osmar Siqueira leu os materiais, ouviu as gravações, fez perguntas cirúrgicas e ficou calado por um bom tempo. Depois disse: isso é suficiente para abrir uma investigação canônica formal através da Nunciatura Apostólica. E dependendo do que a investigação revelar, pode chegar à mídia de uma forma que Dom Evaristo não vai poder controlar. A denúncia formal foi apresentada à Nunciatura Apostólica em Brasília, num processo sigiloso, com toda a documentação que Lúcio Flávio havia reunido. A irmã Aparecida, agora com assistência jurídica, assinou uma declaração formal detalhando os eventos. Rita Tavares fez o mesmo em nome de sua irmã Marilda, que havia sido contatada e, após anos de silêncio forçado, havia decidido colaborar. Padre Adelmo apresentou declaração sobre o padrão comportamental que havia testemunhado sem violar o sigilo confessional, mas utilizando o que era de conhecimento público. A Nunciatura não agiu rápido, nunca age, mas quando age, age de forma que não tem reversão fácil. Dom Evaristo foi convocado a Roma numa visita pastoral que, na linguagem diplomática do Vaticano, significava exatamente o que parecia significar: você está sendo chamado para prestar contas. Em Ribeiro das Palmas, a notícia da convocação chegou antes de qualquer explicação oficial. E como toda notícia que não tem explicação oficial, ela se preencheu com as interpretações que a cidade há anos havia guardado, mas nunca ousado verbalizar. A Madre Superiora, Irmã Benedita, foi substituída alguns meses depois por determinação da congregação religiosa, a qual o convento pertencia, num processo discreto, mas definitivo. Nenhum comunicado explicou os motivos. O delegado que havia arquivado a ocorrência sem investigação recebeu uma sindicância da corregedoria, motivada por outros elementos que haviam surgido no processo, mas que tinham indiretamente raízes no mesmo sistema. Dom Evaristo nunca voltou a Ribeiro das Palmas. As versões oficiais da Igreja sobre seu afastamento foram vagas, como as versões oficiais sobre essas coisas tendem a ser. Foi utilizada a expressão pedido de afastamento por motivos de saúde, que na linguagem eclesiástica tem o mesmo sabor de indefinição que um obituário que não explica a causa da morte. Mas quem sabia, sabia. A irmã Aparecida, que havia decidido não voltar à vida religiosa, teve seu filho numa maternidade em Salvador. Uma menina. Recebeu suporte financeiro através de um processo de reparação conduzido pelo advogado Siqueira, que havia incluído no acordo elementos suficientemente específicos para que a diocese não tivesse interesse em contestar publicamente. Ela recomeçou.
com uma filha, com um novo nome se necessário, com uma vida que não deveria ter sido destruída, mas havia sido, e que ela reconstruiu com o que restou. Marilda Tavares, em Soledade do Norte, viveu com aquilo a vida inteira. O acordo de silêncio que havia sido imposto à sua família não desapareceu com a denúncia sobre Dom Evaristo. Mas alguma coisa mudou nela quando soube que sua história havia sido ouvida, que havia sido incluída numa documentação que chegou a Roma, que ela não era a única e que o padrão havia sido exposto. Às vezes, é isso que precisa acontecer. Não justiça plena, não reparação total. Apenas saber que o que aconteceu foi visto por alguém que não olhou para o outro lado. Lúcio Flávio partiu de Ribeiro das Palmas da mesma forma que havia chegado, de ônibus, com mala pequena, sem chamar atenção. A cidade, quando ele foi embora, não sabia exatamente quem ele era ou o que havia feito. Sebastião sabia um pouco. Padre Adelmo sabia mais. Dona Eulália sabia o suficiente para rezar por ele toda noite sem que ele pedisse. Mas havia algo que Lúcio Flávio carregava consigo que não era satisfação simples. Era algo mais pesado, mais honesto. Ele sabia que o que havia desarmado Dom Evaristo não era justiça no sentido pleno da palavra. A igreja fechou o caso com a eficiência de quem tem séculos de prática em fechar casos. Não havia prisão. Não havia condenação pública de nome. Havia uma transferência, um afastamento, um silêncio de outro tipo, diferente do silêncio das vítimas, mas silêncio ainda assim. O que havia mudado eram as histórias. Elas existiam agora em documentos, em declarações, em vozes gravadas. Elas tinham saído do lugar onde o poder as havia forçado a ficar, que é o lugar do invisível, do sussurrado, do nunca dito. Tinham saído de lá e ido para algum lugar onde podiam ser lidas, ouvidas, verificadas. Esse era o único tipo de vitória que o mundo real, o mundo concreto, frequentemente oferecia. Não era suficiente. Nunca é suficiente, mas era real. No ônibus de volta, em algum trecho escuro de estrada cortando a noite do sertão, Lúcio Flávio encostou a cabeça no vidro frio e fechou os olhos. Não dormiu. Estava pensando no próximo nome, porque sempre havia um próximo nome, e alguém precisava estar com os olhos abertos quando ele aparecesse. Essa história foi enterrada por décadas. O nome do bispo permanece em registros que poucos tiveram acesso. A freira que fugiu aquela noite de junho é hoje uma mulher anônima em alguma cidade brasileira, com uma filha que cresceu sem saber os detalhes, e talvez seja melhor assim. O convento ainda existe, a catedral ainda existe, a diocese ainda existe. Mas quem sabe como funcionam certas estruturas de poder, sabe também que elas mudam de forma, não de substância. E que a única coisa que as faz recuar, ainda que por um passo, é a presença de alguém que não tem medo de olhar diretamente para elas e dizer em voz clara: eu sei o que você fez, e eu sei como você fez, e isso não vai ficar aqui. E se você chegou até o fim dessa história, você também sabe. Se esse caso mexeu com você, prepare-se, porque no próximo vídeo vamos mergulhar em outro episódio que permaneceu nas sombras por muito tempo. Uma história que poucos conhecem, com detalhes que vão surpreender e que prova mais uma vez que as histórias mais impactantes não estão nos grandes titulares, mas nas margens onde ninguém esperava encontrá-las. Não perca!